Queridos irmãos e irmãs, nestes dias já de distanciamento social, eu senti a saudade de vocês aqui da igreja, pois estamos celebrando praticamente sozinhos, e hoje mais ainda a saudade é grande, porque no dia de hoje a igreja estaria, diria assim, lotada, cheia, todo mundo com alegria, celebrando o início da Semana Santa. Mas devido ao coronavírus e ao distanciamento social, precisamos ficar em casa. Mas mesmo de casa e mesmo nesta situação, podemos e devemos celebrar bem a Semana Santa. E hoje é o começo, é o início desta grande e desta santa semana. A liturgia de hoje, ela praticamente contempla, diria assim, duas partes, duas dimensões. A primeira que nós omitimos, que é a bênção e a procissão dos ramos, onde Jesus é aclamado como o Rei vitorioso, e ele entra glorioso, diria assim, em Jerusalém. E a segunda parte é justamente o que nós acabamos de ouvir, o Evangelho da Paixão de Jesus. Parece até contraditório numa mesma celebração essas duas dimensões, a entrada triunfante e o Evangelho da Paixão do Senhor. Mas veremos que não é contraditório. Não é contraditório. Comecemos, portanto, a olhar a primeira parte da celebração de hoje, que foi omitida, que é a bênção, a procissão dos ramos. É uma acolhida alegre, festiva. As pessoas viram que Jesus estava chegando em Jerusalém e aí prepararam toda uma acolhida, colocando os seus mantos, os ramos no chão. E Jesus, ele chega de um modo muito simples, muito humilde, montado numa jumenta. É uma entrada simples e ao mesmo tempo triunfante. E esse povo que grita, Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É bonito isto, porque Jesus, ele não vem em seu próprio nome, cheio de arrogância, de prepotência, com o seu projeto. Ele vem em nome do Senhor. Ele vem em nome do Pai. Ele vem para cumprir o projeto do Pai. Isso é importante nós compreendermos, porque ao longo da semana, ele não vai pensar nele. Ele vai pensar na missão que ele está cumprindo, em nome de Deus, em nome do Pai, a nosso favor. As pessoas então gritam, clamam. A pergunta para nós é esta: este povo fazia isso de coração? Ou estavam também usando Jesus? Porque todos esperavam esse Messias, todos esperavam que viesse esse Messias em nome de Deus e assumisse o poder e governasse de um modo diferente. E eles viam em Jesus as condições, porque Jesus tinha poder, realizava obras maravilhosas. Então eles queriam que Jesus entrasse em Jerusalém de um modo triunfante, assim como entrou Davi há muito tempo atrás, triunfante, e assumiu o trono e confrontou as lideranças da época, assumiu o trono e reinou sobre eles. E eles esperam o mesmo de Jesus. Jesus entra em Jerusalém triunfante, mas não vai para assumir um trono. Ele vai para a cruz. Desde que mundo é mundo, as pessoas, elas gritam a Deus, elas louvam a Deus. Nem sempre é
demonstrando uma adesão verdadeira a Deus. Na maioria das vezes, grita, louvam a Deus, porque querem que Deus venha ao seu encontro e faça a sua vontade, a vontade dele, do povo. Eles não querem fazer a vontade de Deus. Também essa multidão gritando, clamando, Hosana, filho de Davi. Será que eles realmente estavam acolhendo Jesus? Ou eles queriam que Jesus entrasse em Jerusalém, confrontasse todos, assumisse o poder e reinasse em favor deles? Nós também, quando aclamamos Jesus, quando reconhecemos Jesus, estamos aderindo a Ele, ao seu projeto, ou queremos que Ele venha ao nosso encontro, gostamos dEle, mas que Ele venha fazer aquilo que nós queremos? Alguns biblistas falam que Judas, assim como essa multidão, ele estava ansioso, cheio de expectativa em relação a Jesus. Ele tinha certeza que quando Jesus entrasse em Jerusalém, nessa ocasião, provavelmente dita, que Jesus chegando lá, ele ia confrontar as autoridades religiosas, o rei da época, e assim por diante, Pilatos e assim por diante. Ele ia confrontar, e com a sua sabedoria e com o seu poder, ele ia desbancar, diria assim, essas pessoas e assumir o poder. E caso precisasse, até mesmo através da força, Jesus ia destronar todos e assumir esse trono. Aí Jesus entra em Jerusalém, aclamado, e nesses primeiros dias, Jesus se mantém humilde, simples, como sempre foi e será. Aí começa a gerar uma decepção, uma revolta. E Judas, certamente ali, sem entender, ele vai para entregar Jesus. Não por maldade, porque ele queria matar Jesus e pegar o dinheirinho dele. Não isso. Ele entrega Jesus porque, já que Jesus não toma uma iniciativa, já que Jesus não vai ao encontro e rompe com essas pessoas e assume o poder, então Judas quis provocar esse encontro, ou esse confronto. Jesus foi e entregou Jesus. Deu lá a localização de Jesus e recebeu as moedas. E aí, na expectativa de que Jesus, então, ia confrontá-los, e de uma vez para sempre assumir o poder. Mas Jesus não tem esse projeto de assumir um trono, um poder humano. Ele tem um trono muito mais importante, um projeto muito mais importante. E quando Judas percebe que eles estão num processo, que vão matar Jesus, e que ele não reage com força, com violência, aí Judas percebe que o plano de Deus é outro. Então Judas, ele vai até os sumos sacerdotes dizendo: eu pequei, eu errei, eu entreguei para vocês um inocente. E eles disseram para Judas, em outras palavras, evidentemente, disseram: não importa mais, o que nós queríamos já temos, que é Jesus, e vamos matá-lo. Aí Judas joga as moedas, sai correndo e, desesperado pelo erro cometido, vai se enforcar. Pedro também traiu Jesus. Mas Pedro, quando percebeu a sua traição, a sua infidelidade, ele se arrependeu. E no texto original vai dizer que ele fez a metanoia, a conversão. No caso de Judas, ele viu o erro, viu o pecado, mas ele não fez essa metanoia, essa conversão. Ele se desesperou e foi se enforcar. Judas é o modelo do antidiscípulo. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós também somos como Judas. Não porque queremos o mal de Jesus, queremos matar Jesus, não.
mas nós queremos forçar Deus a executar os nossos planos, porque nós entendemos, nós sabemos, e Deus tem que vir e fazer isso, isso, isso. E nós muitas vezes, com a nossa arrogância, provocamos isso, como Judas, provocar esse encontro, provocar a Deus para que Ele faça, para que Ele cumpra, né, o plano que nós temos na cabeça. Mas Deus tem um plano muito mais superior que nós nem sempre compreendemos. Se você olhar no Evangelho de Mateus, nesses capítulos 26, 27 da paixão de Jesus, hoje nós ouvimos um texto, diria assim, breve, mas se você olhar todo o texto, vai encontrar várias vezes que diz assim, Mateus, ele insiste nisso, tudo aconteceu para se cumprir a Escritura. Também em relação a Judas, né, a morte de Jesus e assim por diante. Os demais evangelistas também falam que tudo aconteceu para se cumprir a Escritura. Mas Mateus, ele repete isso inúmeras vezes. Numa leitura rápida, podemos pensar assim, então tudo isso, né, já estava no coração de Deus, né, para que seu filho sofresse, morresse. Então também eu sofro bastante, é porque Deus quer assim. Quando algumas pessoas morrem, chega um outro e diz assim, Deus quis assim. Mas não é. Essa frase que Mateus usa muito no texto, não é para dizer que Deus quis que seu filho morresse assim, né, que Deus planejou tudo para que isso acontecesse. Não, Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Poucos domingos antes, na quaresma mesmo, nós ouvimos um texto que dizia assim, Deus não deu ordem para que o homem pecasse. Deus não quer o pecado, Deus não quer o mal. Deus não quer o meu mal, o meu sofrimento. Isso faz parte do mundo. O que aconteceu com Jesus é que diante do mal, diante do pecado do ser humano, Jesus, ele teve uma atitude muito digna, muito bela, e é o que somos convidados também a ter, uma atitude digna, bela. Diante do ser humano pecador, infiel e até diria assim maldoso, Jesus não reagiu com violência para mostrar o seu poder. Jesus acolheu toda a acusação, toda a humilhação, todo o sofrimento e enviou isso ao Pai, né? Entregou nas mãos de Deus, e em Deus e com Deus, né, com o Pai, ele sofreu tudo isso por amor a nós, porque o projeto é de Deus. Então Jesus colocou tudo isso nas mãos de Deus, e em Deus ele continuou a sua missão, continuou o seu projeto, que é o projeto do Pai, e por isso que ele é vitorioso. Nós também passamos por grandes dificuldades, e agora nesses dias, né, diria assim, mais ainda, quanta angústia, quanto medo, quanta preocupação, não só com o vírus, mas com a consequência de tudo isso. E além das nossas dificuldades, sofrimentos do dia a dia, da vida da família, então o recado para nós, diria assim, a mensagem para nós é esta, que possamos, diante desse sofrimento todo que passamos, entregar tudo isso nas mãos de Deus, e nós, em Deus, com Deus também, possamos enfrentar isso cheios de fé, de esperança. Por isso hoje, nessa segunda parte da celebração, quando nós ouvimos o Evangelho da Paixão de Jesus, é um convite que nós vamos passar por essa semana, né, cheia de sofrimento, de angústias, né, de traições em relação a Jesus, da sua paixão, da sua morte, mas não acaba aqui. Nós vamos celebrar a sua vitória, a sua ressurreição. A mesma coisa deve acontecer na minha vida, na sua vida. Temos dores, sofrimentos, mas se nós entregamos tudo isso nas mãos de Deus, em Deus
nós teremos uma atitude vitoriosa, gloriosa. Por isso, não deixe que esse momento destrua a sua alegria, os seus sonhos, a sua felicidade. Mas em Deus também sairemos vitoriosos.